e no vídeo de hoje vamos comentar se o Ibov vai ultrapassar os 200 mil pontos e se a mola está de fato comprimida. Eu sou o Miguel, esse é o canal Dividendo e Tradição, então fica comigo até o final desse vídeo para você entender por que o Ibovespa ainda não atingiu seu potencial máximo. Bem, e o primeiro ponto que eu gostaria de destacar são as alocações anuais em ações por fundos locais. Então, como você já deve saber, pessoa física quase não movimenta a bolsa. O movimento da bolsa se dá justamente pela compra e pela venda por parte dos grandes fundos. Então, quando tem uma pressão compradora por parte dessas grandes instituições e fundos de investimento, a gente tem uma bolsa subindo. Se tem uma pressão vendedora, a gente tem uma bolsa caindo. Isso é bem intuitivo. Então, observe que nessa linha cinza nós temos a taxa de juros e nessa linha azul a alocação na parte de ações pelos grandes fundos. Então veja bem que em 2020, quando a gente tinha uma Selic abaixo de 2,5% no ano, o mercado alocou em peso na parte de ações. E com isso a bolsa disparou e tudo mais. Entretanto, conforme a Selic foi subindo, a gente teve um movimento contrário dos grandes fundos retirando sua posição de ações e migrando para fundos, aplicações de renda fixa. Como você pode ver, hoje existe um montante de 7,3 trilhões apenas na parte de renda fixa. E aqui eu destaquei essa matéria da Exame, que diz o seguinte: a participação das ações nas carteiras dos fundos de investimento brasileiros atingiu seu menor nível em 25 anos. E como você pode ver, hoje 8,3% de participação em ações é o menor patamar em 25 anos. E em novembro de 2024, o último dado disponível, as ações representavam apenas 8,3% da alocação dos fundos locais. Esse é o menor valor registrado desde 2000. As informações constam no relatório do BTG Pactual, do mesmo grupo controlador da Exame, baseado em dados próprios e da Anbima. E aqui mais um ponto interessante: os efeitos dos juros nos fundos de ações é o seguinte: a tendência de aumento na participação das ações é percebido em períodos de taxas de juros mais baixas, como em 2019 e 2020, conforme eu mostrei aqui no gráfico. Veja só que os grandes fundos eles alocaram aproximadamente 15,2% de todo o seu equity na parte de ações, quando a taxa de juros estava lá embaixo. E aqui um ligeiro cálculo para você entender um possível fluxo de caixa que teremos na nossa bolsa com a queda da taxa de juros, e é mais ou menos o seguinte: vamos supor que ao invés de 7,3 trilhões, eles atinjam 10 trilhões sob gestão dos fundos locais. Historicamente, a média de exposição em ações foi de 12%, aproximadamente. Então, eles teriam que possuir 1,2 trilhões na parte de ações. E no momento, eles estão alocados em 600 bilhões e precisariam alocar ao longo do tempo mais 600 bilhões para atingir 1,2 trilhões na parte de ações. Então, seria um fluxo constante na casa das centenas dos bilhões, isso sem considerar o aumento das ações em termos de cotação, então precisaria ser um valor ainda maior. E vale lembrar que aqui não estamos mencionando também o movimento de pessoas físicas e pequenos investidores. Bem, e como você pode ver, não tem como adivinhar quando que a taxa de juros vai começar a cair para você comprar as ações um mês antes e se beneficiar desse fluxo de caixa que vai entrar e vai fazer os papéis dispararem. Então, o que acontece? Só pega o ônibus quem está no ponto esperando. Não tem para onde correr. Você precisa estar posicionado com uma boa carteira de ações, ali com aquelas ações que você considera boas o suficiente para carregar até o fim da vida. Então não adianta seguir dica, tem que estudar, tem que ter fundamentos para saber o que você está comprando. Então, uma vez que você já tenha criado ali uma carteira que você considera sólida para o longo prazo, resta você permanecer firme com ela. E aí é ficar comprado e simplesmente deixar o tempo cuidar do resto. E veja só o seguinte: tudo o que eu aprendi até hoje sobre dividendos começou com livros, mas não é qualquer livro. Eu separei uma lista com os mais poderosos, os que realmente mudaram o meu jeito de investir e aceleraram os meus resultados. E claro, eu disponibilizei essa lista com um link para todos esses livros, está aí no comentário fixado. Então não
não deixa de ver, porque esses livros valem mais do que muita mentoria por aí. Eu trouxe aqui também o histórico do PL da Bolsa, então veja que, na média, o PL da Bolsa como um todo foi de 10,92 e hoje a gente tem um PL de 8,87. Lá por volta de 2022, 2023, a gente teve um PL bem mais baixo. Então, imagine quando tivermos um fluxo maior de investimento por conta de investidores estrangeiros e de grandes fundos na parte de ações. Então, sem dúvidas, vamos ficar com muita saudade desse atual PL e muita gente vai ter eventualmente se arrependido de não ter criado uma posição nessa faixa. E por falar em PL, eu separei aqui o PL apenas das ações do setor financeiro, como bancos. Então, na média, o PL foi de 9,40 e hoje nós temos um PL de 5,95. Então, o setor financeiro na bolsa, se olharmos de forma individual, ele ainda está mais barato do que a bolsa como um todo, porque observe que o PL atual é praticamente o mesmo de 2022, que foi quando atingiu um patamar aqui mais baixo. Então você vê o quão barato ainda estão as ações de bancos do setor financeiro como um todo. E aqui no relatório BTG, alguns dados de fundos locais. Então observe que a posição em renda fixa só aumentou ao longo do tempo e mais uma vez vale lembrar que todo esse capital, ou pelo menos uma parte dele, vai ser direcionado sim para o mercado de ações, pressionando os preços dos papéis para cima. E aqui você consegue visualizar o fluxo líquido mensal de fundos de renda fixa. Então foram poucos momentos aqui em que houve um resgate mais acentuado. No geral, no fluxo mensal, eles estão sempre recebendo mais recursos para a parte de renda fixa. E por falar em fluxo, vamos falar sobre o fluxo estrangeiro, que, como você pode ver, existe sim uma influência muito grande dos grandes fundos estrangeiros. E aqui o ponto é o seguinte: nesse pedaço aqui, houve uma pressão vendedora do fluxo estrangeiro, o que derrubou a bolsa. Depois, um período de compra mais acentuado, o que elevou o preço dos papéis. Daqui a bolsa andou de lado e mais recente houve uma pressão vendedora por parte do fluxo estrangeiro, o que derrubou também o preço das ações para o atual patamar de 134 mil pontos. E para deixar esse número mais claro, veja que o volume de negociação do investidor estrangeiro representa 58,70% do volume negociado na nossa bolsa. Depois, o investidor institucional e os indivíduos que representam muito pouco. Pessoas físicas como eu e você representam apenas 12,3% do volume negociado. E aqui você pode ver o perfil do investidor de ações da B3, que é majoritariamente estrangeiros. Então, 50% do volume é composto por estrangeiros mais ADR. E aqui, para quem não sabe, ADR significa American Depositary Receipt, ou Recibo de Depósito Americano, e é um título negociado nas bolsas de valores dos Estados Unidos que representa ações de empresas estrangeiras, permitindo que investidores americanos e outros comprem ações de empresas de outros países como o Brasil, sem precisar operar diretamente no mercado de origem dessas ações. Seria como os nossos BDRs aqui, mais ou menos isso. E veja aqui as captações líquidas de recursos por tipo de fundo. Então, fundos de renda fixa, no último ano, ou pelo menos ao decorrer de 2025, receberam um fluxo de 123 bilhões, enquanto os fundos de ações receberam resgates de 48,5 bilhões. Fundos multimercados também sofreram. Olha aqui o patamar de resgate de 76,5 bilhões. E Previdência também teve um certo patamar de resgate, coisa que não aconteceu antes, de 6,2 bilhões. Então, fica bem claro a preferência do mercado atualmente por renda fixa, deixando assim a bolsa mais barata, a preços mais interessantes para você investidor de longo prazo. Então, não tem desespero, basta raciocinar e tentar fazer o oposto que o mercado tem feito. E aqui, por fim, no momento que estou gravando esse vídeo, o nosso Ibov está a 133 mil pontos. Então imagine o momento em que a Selic cair e que todo esse fluxo, ou pelo menos uma parte desse fluxo que tem entrado em renda fixa, migre para a parte de ações. Então certamente vamos ter saudades do atual patamar de cotação das ações. Então, mais uma vez, vale lembrar que só pega o ônibus quem está no ponto esperando. Permaneça firme com a sua carteira de ações, menos giro e mais aportes, porque é isso que enriquece ao longo do tempo. Muito obrigado por ter assistido até aqui
E se você gostou desse vídeo, por gentileza, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal Dividendo e Tradição. Aproveita e clica na setinha aí embaixo para mandar esse vídeo para aquele teu amigo que também investe em ações. Eu tenho certeza que ele vai, no mínimo, achar interessante. Bem, agora eu te convido a clicar nessa playlist que está aparecendo na sua tela para você acompanhar as minhas últimas movimentações na bolsa, os meus últimos aportes. E eu tenho feito a minha parte, estou aproveitando que a bolsa brasileira está bem largada. Um abraço para você e fique com Deus!